Então, hoje no livro O Homem Integral, nós vamos falar sobre leis kármicas e felicidade. É claro que aqui vai ser o entendimento da felicidade do ponto de vista da psicologia espírita, que Joana de Ângeles vai tratar de uma forma aonde as perspectivas de vida espiritual estão plenamente associadas a essa percepção de felicidade. Mas vamos aqui ver a introdução, que foi extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: a palavra do Senhor é imperecível, aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. Vamos fazer aqui algumas reflexões e ver a ponte que é possível com o nosso tema dessa tarde. Então, a palavra do Senhor é imperecível, e Emmanuel, na sua linguagem habitualmente imperativa, ele diz: aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito. Como é que é isso? Vamos refletir a respeito. Quando Emmanuel se refere à aceitação e o cumprimento, que é a vivência da palavra do Senhor, e que se nós não fizermos isso, não nos furtaremos, não conseguiremos subtrairmos, fugirmos do imperativo da vida eterna. Ele se refere ao fato fundamental de que toda a proposta inovadora do Evangelho do Cristo se funda no alicerce justo e bem explicado do reino dos céus, da vida eterna, da vida espiritual. E com base nesse alicerce, e como Emmanuel aqui faz uma referência dizendo imperativo da vida eterna, não há como fugir. E aqueles que tentam, fatalmente são alcançados pelas vicissitudes, problemas e doenças do mundo material, levando, como ele aqui coloca de uma forma resumida, anjo da angústia te visitará o espírito. Todos nós, caminhantes da vida eterna, enquanto não nos ajustarmos com as leis divinas, estabelecidas nas convicções de eternidade e de vida espiritual, nós estaremos sempre sendo visitados pelos anjos da angústia. Desde as doenças, as problemáticas do mundo material, à própria desencarnação. E não há como fugir disso. É por isso que ele deixa bem claro: que te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Então nós somos constantemente chamados ao despertamento e percepção de caminhos novos, quer na encarnação, quer quando viermos a desencarnar. Porque invariavelmente nós seremos alcançados, como ele aqui coloca de forma clara, pelo anjo da angústia, aqui ou lá, ou nos dois lugares. E qual a solução? Faz-se imprescindível, não há outro modo, muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. Que história é essa? Que tesouro é esse? É o tesouro do exato entendimento e da consciência esclarecida da vida eterna. Esse é o grande tesouro que nós somos chamados a encontrar e perceber dentro de nós mesmos. A questão, como ele coloca aqui, ainda finalizando essas reflexões, para que o tesouro não lhes passe despercebido. Porque para a grande maioria das criaturas humanas,
ainda envolvidas pelo engano do materialismo, passam completamente despercebidas do grande tesouro de imortalidade que jaz dentro delas mesmas. E é para isso que nós somos chamados no trabalho e no esforço da psicologia de Joana de Ângeles a desabrochar, acordar, despertar ao máximo a percepção desse tesouro, que é o objetivo do nosso estudo de hoje, cujo título é Leis Kármicas e Felicidade. Veremos como essas duas coisas estão perfeitamente associadas para o nosso bem. Primeiro slide de hoje. Nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. E a gente diria, meu Deus do céu, o que é que isso tem a ver com felicidade? E com as propostas que esse estudo hoje nos convida, vejamos exatamente como tem tudo a ver. Nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade na busca da plenitude, a incerteza é indispensável. Ora, a incerteza, aqui colocada como sendo o motor que faculta, que fomenta o crescimento, o progresso, e que significa insatisfação pelo já conseguido, tem a ver com o seguinte: é necessário que de uma vez por todas nós percebamos que tudo na vida, material, espiritual, na vida no seu grande conjunto, foi criado por Deus, objetivando a nossa felicidade. Se na experiência humana, no mundo de provas e expiações, nós temos dentro de nós o recurso, assim poderíamos dizer, da insatisfação, da intranquilidade, de não se achar suficientemente resolvido e empurrado a buscas que sempre estão mais à frente de nós, não é como um fator caustigante ou de sofrimento para nós. Aqui nós começamos a ser chamados a ver até nisso mecanismos sutis colocados por Deus, pelas leis divinas, para facultar a efetiva conquista da felicidade plena. Veja, o que eu quero na introdução desse estudo deixar bem claro entre nós é o seguinte: olha, na medida em que a nossa visão espiritual da vida estiver sendo bem trabalhada, nós passamos a perceber tudo o que ocorre, quer de agradável ou desagradável, felicitador ou frustrador, como mecanismos colocados na nossa experiência humana para que a gente seja o mais breve e rapidamente possível feliz. Não é por castigo, não é por descuido das leis divinas e muito menos por imperfeição delas. Porque imaginemos bem que desde o original afastamento nosso das leis divinas através das experiências reencarnatórias, a gente começou a nutrir o pensamento errado e absurdo que ainda faz parte da mente da maioria das pessoas, de que elas poderiam ter a ideia de um mundo melhor, de um mundo onde a felicidade fosse mais facilmente lograda. Isso está na cabeça da maioria das pessoas, que não tendo trabalhado suficientemente a percepção da vida em termos espirituais plenos, acha que algo poderia ser melhor, principalmente na sua experiência pessoal, quando tem que enfrentar situações amargas ou frustradoras e imagina que não as merecia,
poderia ser de outro modo. Toda vez que a gente nutre esse tipo de argumento, é como se a gente achasse que poderia fazer melhor do que Deus. E de fato não poderíamos. Porque aqui, como Joana de Anjos coloca, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. Então, esse estado de incompletude, de anseio por algo melhor que está mais à frente, quando é trabalhado de forma equilibrada pelo Espírito que desperta para a sua realidade de imortalidade, é fator que é participante do seu projeto de felicidade e não contrário a ele. É esse o primeiro ponto. Vamos para o segundo. A certeza significaria, neste sentido, a cessação de motivos e experiências que são sempre renovadoras, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. Então, a certeza face os fatores transitórios no mundo de provas e expiação seria, na verdade, negativo, pois significaria a cessação de motivos e experiências, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. Vejam como é a coisa. No nível evolutivo em que a maioria de nós nos encontramos na Terra, num mundo de provas e expiações, as próprias incertezas, dúvidas e dificuldades comuns à criatura humana podem e devem ser vistos como fatores positivos, se forem trabalhados do ponto de vista espiritual pleno, aonde a certeza da imortalidade da alma, da interação com as leis divinas no mundo material ou no mundo espiritual, estão muito bem estabelecidas dentro de nós. É nessa diretriz. Continuemos. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente, sua memória perispiritual, que lhe põe algemas em forma de ansiedade, de fobias, de conflitos. Eis aí o grande problema nosso, que já foi alvo de vários conceitos que nós trabalhamos aqui. Qual é o grande problema? O inconsciente passado, cheio de conflitos, de problemas, de vícios, de desequilíbrios, e que jaz no nosso íntimo. Esse é o grande campo minador da nossa ansiedade de felicidade plena ou equilibrada. Vejamos bem como diz o slide. Destinado à liberdade plena, todos nós somos, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente. A questão toda, meus amigos, é o seguinte: é que se for para resolver os problemas que a gente tem no nosso inconsciente, um a um, nós não conseguiríamos nunca, porque face à nossa infantilidade espiritual, sempre estamos, através da reencarnação, criando problemas novos, resolvendo uns e criando outros. Haveria de ter um meio desse volume de material estragado do inconsciente ser drenado, reaproveitado, direcionado de tal modo que ele pudesse, em vez de ser alvo de uma atenção desequilibrada e frustrante de resolvê-lo, ser aproveitado agora de uma forma positiva e libertadora, que é aquela trazida a nós pela essência do Evangelho do Cristo. Quando a pessoa se abre de forma plena, emocional, sentimental,
as propostas do Evangelho do Cristo, ela ressignificou o seu inconsciente. Aquele inconsciente com todo o material de experiências desastrosas, encontrou um meio de ser drenado para erguer e construir um ser, um espírito renovado plenamente. É o que aconteceu com a história, sobretudo mais conhecida entre nós, do apóstolo Paulo. Se fosse para o apóstolo Paulo ter trabalhado cada um dos problemas que ele criou antes de se tornar cristão, nessa última encarnação dele, ele não resolveria nem em 1000 anos. Mas na medida em que ele se abriu plenamente a uma renovação profunda e um nascer de novo, intenso em termos espirituais, ele ressignificou o inconsciente dele, o passado, dessa vida e de vidas anteriores. E é essa a grande proposta da psicologia trazida por Joana de Ângeles. Pois não? É verdade. Nós tentamos, de algum modo, agarrar-se a um pedacinho de madeira, mesmo que ele esteja podre, e não nos sustente para não se afogar. Mas a gente luta por querer se agarrar àquilo que a gente sabe que não vai trazer plenitude ou felicidade, e quando olha, é campo para um novo sofrimento. A questão toda foi essa, que as angústias, dores e sofrimento do apóstolo Paulo, para ele chegou a um nível de intensidade que ele disse: eu não quero mais nada disso, e meus objetivos agora são outros totalmente, e largou, né, todos os propósitos e objetivos de vida que ele tinha antes. A questão é que nós, ao nos abeirarmos do Evangelho renovado pelo Espiritismo, que é o Evangelho do Cristo em profundidade, queremos continuar ainda presos a valores que a gente tinha como significativos e aproveitar valores novos que o Evangelho traz. O resultado é que normalmente a gente não consegue nenhuma coisa nem outra, e acaba se sustentando em cima de uma aparente felicidade e tentando escamotear os conflitos internos que não foram resolvidos porque a gente não permitiu, e perdendo a essência maior do tesouro, como Emmanuel cita naquela introdução, o tesouro maior, que seria a plena integração com a imortalidade da alma, né? Do nosso próprio espírito. Mas é para isso que esse estudo de Joana de Ângeles se propõe paulatinamente nos ajudar a encontrar o momento exato de abrirmos ao que poderíamos chamar aqui de um salto quântico, de a gente acordar, dizer: opa, acordei, não dá mais, eu não aceito mais estar me enganando no jogo da ilusão do mundo material e dos valores que antes eu dava tanta importância e que não tem mais cabimento eu dar. Então, paulatinamente, é o objetivo desses estudos, que a gente perceba isso dentro da gente, e aí se abra a um nível de consciência mais profunda, que é a ponte definida para a felicidade real, que é proposta nesse estudo de hoje. Então, aqui fala de que nos painéis do inconsciente tem as algemas em forma de ansiedade, de fobias e de conflitos. Tudo que não presta, né?
E não é para menos, porque a nossa experiência encarnatória atual é a melhor de todas. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode até ficar dizendo: meu Deus, o que terei feito eu na vida passada? Porque se essa experiência agora é a melhor de todas, o que é que ficou lá para trás? E normalmente é uma bagaceira, né? Você quer saber o que foi no passado? Observe os seus sonhos. E não se assuste, né? Porque pode ter coisas terríveis. É por isso que é uma proposta renovadora, essa da psicologia de Joana de Ângeles, em relação ao que a gente aprende doutrinarmente no Espiritismo mesmo. Porque ela propõe que a gente ressignifique os conteúdos do inconsciente, através, sobretudo, do uso da meditação, da reflexão, do despertamento da consciência profunda, que faculte a nós fazer aquilo que, sintetizando em uma palavra, é despertar a consciência profunda, acordar o self, a nossa identificação maior com o Criador, e parar de tentar resolver as questiúnculas que a gente traz do passado e que, na medida que a gente tenta resolver umas, cria outras, por falta de se permitir essa identificação profunda com a imortalidade. Vamos ver aqui mais um slide. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, evade-se do presente, sob suspeitas injustificáveis de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de inesperados sofrimentos. Veja que complicação. Então aqui se refere ao fato de que, mesmo quando os fatores da vida são tranquilizadores, em vez de a pessoa usufruir um nível de felicidade maior ou mais intensa, ela evade-se do presente sob suspeitas injustificáveis. De onde vem esse tipo de experiência que parece-nos ser quase que uma experiência de desequilibrado? Ou seja, a pessoa tem tudo para estar bem, para estar feliz, mas ela, em vez de usufruir essas possibilidades, o que é que ela faz? Ela evade-se do presente sob suspeitas injustificáveis. Isso por quê? Porque não foi na fonte, na origem e na base que, de fato, estabelece possibilidades seguras para usufruir a felicidade. Vejam que coisa. Quando a gente tenta a relativa felicidade humana, como Rosali estava dizendo, e vem uma série de conflitos familiares e outros problemas que impedem. Quando a pessoa, singularmente, não é comum, tem tudo isso bem resolvido, a família está bem.
está vivendo um bom equilíbrio econômico, financeiro, afetivo, está tudo no seu lugar. Mas mesmo estando com tudo isso resolvido, muitas pessoas começam a procurar, como se diz popularmente, chifre na cabeça de bode, de cavalo, né? Fica procurando problema. Está tudo no lugar, está tudo certo. Ela poderia estar vivendo cada dia num nível de felicidade, de bem-estar, mas aí ela se nega a isso. A causa de tudo isso está onde? No inconsciente mal resolvido, com problemas de culpa, de auto-julgamentos, de autoflagelações, e que faz com que a pessoa, quando está tudo resolvido na vida material, ela fica criando problemas. Poderia ser coisa de um espírito que a pessoa... Essas influências existem, mas sempre com a adesão da pessoa, que encontra nessas influências obsessivas o canal ideal para que ela não se dê o direito de ser feliz. Ela mesma não quer se dar o direito e aí recebe ajuda para isso. Essa ajuda muitas vezes vem de espíritos encarnados ou de espíritos desencarnados. Por exemplo, um casal, já que muita gente coloca felicidade em casamento como se fosse, porque casamento ou ausência dele não significa de fato estabelecimento de uma felicidade plena, mas tomemos em conta, por exemplo, um casal que vive uma situação econômica estável, que vive um bom nível de relacionamento pessoal um com o outro, e que poderiam a partir dali tudo ir muito bem. E quando olha, ou no homem ou na mulher, começa a surgir certos índices de insatisfações. Está tudo bem, mas poderia aquilo outro ser melhor um pouquinho. E nessas insatisfações que ganham muitas vezes campo, e surge às vezes até a incidiva para uma traição, para um problema maior, quando não teria necessidade nem cabimento nenhum de aquilo ter acontecido. A gente lembra aqui, né, sempre fazendo ponto com os livros espíritas, do caso de Ismália e Alfredo, narrado no livro Os Mensageiros, que era um casal que já se conhecia desde a encarnação anterior, que viviam muito bem e que, tendo estabelecido a família, tendo tido filhos, tendo vivendo um nível de harmonia muito boa, Alfredo dá brechas para que um amigo dele, que se apaixona pela esposa dele, comece a insinuar questões de leviandade e de traição que a esposa estaria tendo. E por uma certa invigilância de Alfredo, isso ganha campo e acaba estragando a vida dele, o casamento dele e tudo mais. E tudo estava no seu lugar. Mas o que a gente pode aqui, fazendo essa ponta com o estudo de Joana de Ângeles, deixar bem claro que faltou ali nessa experiência de Alfredo esse nível de consciência profunda desperta para saber usufruir bem o dia presente sem abrir campos para sofrimentos ou autopunições, que foi quando ele abriu ao campo de influência do seu amigo, entre aspas, encarnado, que estragou a vida dele. Porque, como Rosa ali havia citado, pode ser um espírito desencarnado, mas às vezes pode ser até um encarnado mesmo, como foi o caso dele. Mas por trás de tudo isso estava o quê? Alguém que não se sentia no direito de usufruir a felicidade que a vida tinha lhe dado. Porque se ele tivesse consciente e no nível de percebimento disso, jamais teria acontecido. Isso aconteceu com ele. A gente sabe que nos dias de hoje acontece em muitos relacionamentos, às vezes por parte da mulher, às vezes por parte do homem. Está tudo bem, está tudo no lugar, mas um nívelzinho de insatisfação íntima e de dizer que não merece estar usufruindo daquilo que a vida lhe permitiu,
quando olha, abre campo para uma traição, para um problema maior, quando não teria cabimento nenhum. Mas por não ter trabalhado adequadamente os níveis de consciência desperta, que é isso que a gente está tentando aqui trabalhar, não se julgou no direito de usufruir aquela felicidade. É por isso que só há um único suporte seguro em termos de felicidade real para nós: resolver as trincas e conflitos do nosso inconsciente através de um redirecionamento dele, conseguido a partir de um despertamento de consciência profunda, que não se identifique mais com o que ficou lá atrás, que se identifique com a perfeição das leis de Deus e se projete para frente, atento e dando-se o direito de viver bem o dia presente, para poder, a partir daí, ir paulatinamente drenando e ressignificando o seu inconsciente. A gente só consegue isso na medida que vai vivenciando bem o dia atual. E não é, por outro motivo, estendendo um pouco ainda esse comentário, que todas as vezes que a gente se pega tendo um desequilíbrio emocional, tendo uma fraqueza de comportamento, tendo uma atitude que depois a gente sabe que a nossa consciência vai nos cobrar, e a gente se permite, toda vez que isso ocorre, se a gente estiver bem atento, ali houve uma fuga do presente para o inconsciente, estabelecendo linhas de ligações com o passado nosso. Pode haver ou não incisiva de espíritos obsessores, o que for, mas a questão é que a gente mesmo se permitiu essas conexões, e naqueles momentos a gente pode ter uma certeza absoluta: a gente não está vivendo o presente, a gente está vivendo uma conexão do passado, que depois vai redundar em um certo nível de cobrança ou de sentimento de culpa. Quer dizer, mas rapaz, de novo, estás tendo esse desequilíbrio emocional de novo, é possível. E aí muitas vezes a gente se reafirma dizendo: não vou permitir mais. Mas aí, se não estiver trabalhando esse despertamento da consciência profunda, vai acontecer de novo. Porque será as ligações com o passado nosso, que é muito grande e muito deteriorado. Vamos continuar. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam, nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Então, isso nós precisamos ter bem claro e delineado no nosso entendimento. A felicidade relativa é possível e se encontra ao nosso alcance, desde que haja aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. Essa aceitação, claro, não significa conformismo, significa percepção distinta entre aquilo que a gente pode mudar e não pode mudar, e não permitir que aquilo que a gente não pode mudar fragilize o momento presente nosso e nos deixe frustrados ou infelizes. É só isso que a gente precisa fazer. Sabemos que há uma certa dificuldade em assumir esse propósito pelo passado nosso. A gente, em termos espirituais, todos nós temos
uma infância espiritual muito forte, de responsabilizar os outros, as coisas e as ocorrências, como sendo os determinantes da nossa felicidade. E esse trabalho de psicologia de Joana de Ângeles vai justamente de encontro a isso, deixando bem claro que isso é uma mentira, de que, na verdade, nós responsabilizamos coisas, pessoas, objetos e circunstâncias como um mecanismo de transferência, de não assumir de forma determinada e eficaz o compromisso conosco mesmo de ser felizes, de estar de bem com a vida. Se por trás disso tem mecanismos de cobranças de desencarnados ou de encarnados, se por trás disso tem o passado nosso cheio de complicações, é compreensível, mas não é justificativa. Principalmente quando nós estamos acordando em termos de realidade espiritual. Então não é justificável. Nós somos chamados a trabalhar a felicidade e a plenitude em níveis, patamares novos, e não aqueles que o mundo materialista projeta aí fora e que a gente sabe que é enganoso. Então, nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Então, de uma vez por todas, é preciso que a gente firme de uma maneira bem forte o conceito de que a gente, veja só qual é o conceito, de que a gente merece ser feliz. Podemos todos nós ter certeza que dentro de nós, através de muitas reencarnações, a gente andou dizendo o contrário. A gente sempre andou sofrendo, se autopunindo, se autoflagelando, consertando uma coisa, complicando duas, e achando que não merece ser feliz. Mas, diante do que a gente aprende com o Espiritismo e o entendimento das leis divinas, a gente precisa bem dentro da gente deixar isso bem fixado. A gente merece e deve ser feliz. É um direito que nós somos chamados a exercer. E se a gente não exercer, aí os outros exercem no nosso lugar. Mas é um direito nosso, de cada um de nós. As heranças do passado espiritual resumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente, por fazerem parte da vida, elementos essenciais que são constitutivos da existência. As heranças do passado espiritual voltam em manifestações kármicas, mas que devem ser enfrentadas naturalmente. Quando Joana de Ângeles aqui coloca essa expressão que devem ser enfrentadas naturalmente, isso significa sem autopunições, sem autoflagelações, sem depressões, sem distúrbios emocionais. Devem ser enfrentados de forma positiva. Atentos ao fator máximo determinante de que não são as coisas e circunstâncias que determinam o nosso estado íntimo. Somos nós mesmos, através de escolhas que fazemos. Tendo isso bem certo dentro de nós, a gente enfrenta tudo. Enfrenta as adversidades kármicas, as doenças, as problemáticas da vida, sem responsabilizar elas e sem culpar a gente. Que é dois pontos nos quais a gente sempre andou pulando de um galho para o outro, sabe? Ou se autopunindo, se autorresponsabilizando, ou culpando os outros, que é também outro mecanismo de fuga. Então, não culpar os outros e nem culpar a si mesmo
enfrentar de cabeça erguida e de forma positiva é a proposta do Evangelho. Como decorrência de uma vida anterior, dissoluta, surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais, da mesma forma como efeito do uso adequado das funções se apresentam as bênçãos de planificação. Vamos analisar aqui detalhadamente a questão. Como decorrência de uma vida anterior, dissoluta, então levemos bem em conta isso, tá? Estamos inseridos na grande massa da humanidade que tem um passado de erros, de crimes e de dissoluções. E por isso surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais, como efeito do uso adequado das funções se apresentam as bênçãos da planificação. Ou parece que uma coisa se conflita com a outra? Não. É porque todo esse painel de dificuldades, de rudeza que o passado nosso estoura no presente, é um mecanismo das leis divinas para que a gente acorde. E é por isso que aqui é dito: adequado das funções se apresentam as bênçãos da planificação. As bênçãos da planificação é o acordar. E isso parece bem natural quando nós analisamos do seguinte modo, vejam só. O estado inicial nosso de caminhada evolutiva, nós saímos simples e ignorantes das mãos do Pai. Isso significa sem sentimentos de culpa, sem próprio, simples e ignorantes. Só a partir das experiências pessoais, de opções onde nós escolhemos nos afastar das leis divinas, nós criamos o karma, ou os resultantes dolorosos pelo afastamento das leis de Deus. Ora, esse próprio afastamento doloroso, ele já é um meio de cura, de tratamento para nós. Para que a gente vá se percebendo que está mal. Está mal. Está mal porque se afastou, né, do centro de harmonia maior que é o Criador, o Deus interno que todos nós trazemos. Então, na medida em que esse esforço de realinhamento vai se delineando, é natural que nesse período, como é colocado o texto aqui no início, haja o surgimento de conflitos, de tormentos, mas tudo isso aí não como uma forma de castigo e nem de punição, mas como uma forma de despertamento, de ajuda para que a gente acorde. Porque se não fosse assim, a gente sairia desempestado, ladeira abaixo, no afastamento das leis de Deus. E o resultado disso, vocês sabem qual é, né? É aquele que a gente vê na Terra hoje, a grosso modo. O que é? À beira de um caos, à beira de uma guerra de autodestruição intensa. Tudo isso é o resultado aonde o afastamento das leis de Deus para a grande maioria da humanidade ainda não se viu para acordar espiritualmente as dores, doenças e dificuldades. E quando não se viu, cada vez mais o homem se afasta e cria meios de perturbação e de sofrimento, como a grosso modo nós estamos vivendo nos dias atuais. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre, sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Isso é ótimo de a gente ouvir, é difícil de a gente interiorizar na gente mesmo.
Porque o que aqui está sendo dito é, olha, fica tranquilo, fique calmo, tudo está no seu lugar. O máximo de felicidade lhe aguarda. É fatalismo kármico você ser feliz. Mas aqui Joana bota bem claro a prerrogativa disso. Quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Eis o trabalho que nós ainda não resolvemos por fazer. É esse trabalho de integração. Se a gente estivesse fazendo esse trabalho de integração de uma forma eficaz, a gente já teria um nível maior de confiança na felicidade a qual somos todos destinados. Mas também tem a nossa facilidade ainda, né, Soares? Porque eu lembro daquele livro Mundo Maior, onde tem aquele socorro que o Heitor Gabriel está socorrendo um rapaz que assassinou o rapaz que criou ele, né? Quando ele auto-julgamento em sonho, e ele se encontra com o opositor. E eles começam a discutir, não é isso? Aí André Luiz vai falar com o mentor. Por que a gente não pode intervir? Por que a gente não pode aconselhar? Aí o rapaz diz, nós não temos amor suficiente para isso. As nossas imperfeições ainda não somos capazes de alcançar, né, em pensamento, uma solução. Aí chega uma senhora, né, que vai intervir, que consegue alcançar eles. Aí antes o orientador do Gabriel Luiz disse, conta a história dela, né? Que ela era mãe de família, seus filhos foram assassinados na guerra, suas filhas se perderam no mundo, ela adquire uma lepra e o marido abandona ela por horrorizado, né, com o que estava acontecendo. E ela disse que no fim, em vez de se revoltar ou de se escandalizar, aceitou com resignação, agradecida a Deus pela oportunidade de sofrimento. E nisso ela resgata um monte de coisa, né? E alcança uma evolução. Exatamente. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente assiste palestra, como você disse, quando o palestra diz assim, não, você veio para ser feliz. Aí a gente interpreta o seguinte, eu estou passando por tal coisa, mas eu mereço ser feliz. Então você começa a mudar aquela situação para você ser feliz, mudando aquilo ali. Em vez de compreender a necessidade da aprovação, você começa a articular o seu campo, né? É verdade. Você diz, até adquirir às vezes um novo sofrimento, mas porque a gente não aceita que a gente tem que passar por aquilo se a gente é tão bom, se a gente faz tudo certo, se a gente vai para a igreja, se a gente casa com curso. Então, eu acho que às vezes a interpretação do que é dito faz com que a gente cometa os erros por não compreender como que é que se deve aceitar e como se deve aceitar a consciência cósmica, né, do que fatalidade. Em verdade, quando é feito o trabalho eficaz de compreensão e de integração com as leis divinas, naturalmente, que não é fácil porque a gente ainda não quer ser feliz, porque ainda se permite que os mecanismos do inconsciente ditem como é que a gente deve se sentir, porque toda essa experiência encarnatória nossa atual, ela tem os índices de infelicidade provenientes de a gente mesmo não querer se dar o direito de ser feliz. Porque a gente fica estabelecendo mecanismos sutis de autopunição, de culpa, os quais não haveria necessidade nenhuma. Porque o Espiritismo, inclusive, deixa bem claro de que isso é sofrimento voluntário. E sofrimento voluntário é sofrimento desperdiçado, que não serve para o crescimento espiritual nosso. Mas a gente ainda insiste. É justamente para superar isso que nós somos chamados a esse nível de compreensão e de conscientização desses estudos de Joana de Ângeles. Esse estudo, como nós estamos aqui compartilhando, ele não se encontra em outras obras espíritas. Os livros espíritas vão alcançar, detalhar e explicar toda a relatividade da vida pós-morte, mas não vai trabalhar
esse despertamento de consciência que veio através desses livros de Joana de Ângeles. É claro que, a partir daí, nós somos chamados a usufruir a possibilidade de paz, de tranquilidade, de felicidade desde agora. E não na próxima encarnação ou quando estivermos no mundo espiritual. É isso que a gente tem que parar. Porque isso apenas criou em muitos de nós espíritas um certo nível de hipocrisia. Porque mesmo sabendo o que é certo, a gente não faz agora o que é certo, porque protela para encarnações futuras. Veja que coisa. É um absurdo. E quando a gente desencarna, chega no mundo espiritual, baixa um sentimento de culpa tão grande que fica desequilibrado. Porque, na verdade, no máximo só conseguiu enganar a si mesmo. Então, o fatalismo kármico da evolução e a felicidade. Veja que beleza. Aqui está sendo dito a nós assim, olha, não se preocupe não. Não há como você evitar de ser feliz no futuro. Esse futuro pode estar mais distante ou menos distante, claro, dependendo de como você agir. Mas é um destino invariável para todo ser humano. Quando o ser depurado e livre, sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Continuemos. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Opa, vê que coisa bonita. Faça o ensejo de conquistar mérito através das ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. Mas veja que maravilha isso que aí está sendo colocado. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. A questão toda é que a grande maioria da humanidade, independente de crença ou religião, habituou-se e acostumou-se ao sofrimento e à infelicidade. Agora, como nós estamos aqui estudando, estamos sendo chamados a criar novos hábitos. O hábito de querer ser feliz e de fato estabelecer isso desde o presente. Não por agora encontrar meios de não ter dor, dificuldade ou sofrimento, não. Por ter agora a possibilidade de perceber de uma forma alterada em termos de nível de consciência e não estar mais à mercê de sofrer as repercussões do chamado karma negativo. Por quê? Porque agora está fazendo bem no limite das suas forças. Se a gente se abrir e se possibilitar a fazer esse bem, está sendo anulado plenamente o karma negativo nosso. Vamos continuar aqui com mais um slide, que ainda tem um tempo razoável para nós concluirmos. Nenhum impedimento na vida à felicidade. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio. A naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a quem interfiram no estado de bem-estar íntimo, quem depende de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. Que maravilha, né? Nenhum impedimento na vida à felicidade. Os impedimentos que há são aqueles que a gente permitiu ou permite, alimenta e se deixa alienar por eles. Porque senão não há impedimento nenhum a se ter uma vida espiritualmente falando plenamente feliz. E Joana continua dizendo, uma resignação dinâmica ante o infortúnio. A naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a quem interfira no estado de bem-estar íntimo.
analisar até aqui essa frase. Vejam, uma resignação dinâmica, que é aquilo onde a gente aceita o inevitável, mas trabalha o máximo dentro do que pode e depende de nós mudar. Sem conflitos, sem autopunições. Faz o que pode e a partir daí tem a exata consciência de que pode e deve usufruir a felicidade possível desde agora. Quem depende de fatores externos realiza a primeira fase do estágio feliz. E aqui a gente pode, fazendo rapidamente uma meditação reflexiva, né? O que é que existe de ordem externa que está impedindo que eu seja feliz hoje? Porque, sem dúvida nenhuma, será algo de forma externa. Algo que nós estamos dando um poder e um valor que não tem, em termos de realidade espiritual plena. Afinal de contas, a realidade espiritual plena é o quê? É a fatalidade da felicidade. Vamos continuando. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência, são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. Na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas são os fatores básicos da felicidade e, para tanto, se empenha com desespero. Então, refletindo a partir aqui do começo, o amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir a felicidade possível. Então, trabalhar esse amadurecimento psicológico é para ser a meta primordial nossa. A dificuldade maior que a grande massa da humanidade tem em aproveitar o despertamento da consciência tem a ver com a infância espiritual que a maioria insiste em manter. Infância espiritual, em termos assim bem mais contemporâneos, é, por exemplo, a pessoa já passou mais de uma vez pela possibilidade de ter facilidade material e depois dificuldade material. Depois enfrentou um período de facilidade material. Mas na medida em que essas ocorrências foram se dando, era de se esperar que a pessoa amadurecesse emocionalmente, a fim de que ela mesma percebesse de que essa vicissitude e inconstância impedem de ela colocar nisso a sua identificação de felicidade. Mas aí a pessoa insiste, como se diz popularmente, até cair os dentes. Fazer o quê? Insiste em querer colocar na facilidade material a felicidade, que na verdade já passou mais de uma vez pela frustração de que não era desse modo. Isso se dá em várias áreas de atuação humana, na área afetiva, na área familiar, na própria área de doenças físicas. Na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas são fatores básicos de felicidade. E para tanto se empenha com desespero. Esse entendimento continua aqui. Ao desfrutar deles, porém,
dá-se conta que não se encontra ditoso, embora confortado, porque é no seu mundo íntimo, de satisfação e lucidez, em torno das finalidades da vida, que estão os valores de plenitude. Então, de forma bem clara, está sendo dito a nós o seguinte: nós não precisamos continuar nos auto-enganando e nos projetando em situações ou circunstâncias externas para adiar a felicidade que nós podemos e devemos já usufruir desde o dia presente. Através da ressignificação de valores, da mudança de metas e objetivos maiores na nossa vida, colocando em prioridade os de ordem espiritual, sem que isso signifique alienação, nem fuga das necessidades ou atividades do mundo material, dentro dos quais todos nós estamos, durante a reencarnação, sendo obrigados a pautar, mas sem enganar-se mais e sem colocar neles a felicidade que eles não podem nos dar. É no seu mundo íntimo, de satisfação e lucidez, em torno da finalidade da vida. É por isso que essa lucidez e essa satisfação é dada a nós de graça, pelo conhecimento do Espiritismo, por exemplo, nos ajudando a colocar as coisas no seu devido lugar. Nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. Parece até ser um slide que a gente já andou comentando, né? Mas vamos aqui acrescentar. É meio contraditório. Na verdade, veja, a questão toda que é colocada até com um aparente conflito é porque nós somos instigados pelas questões de dificuldades, como aqui é colocada, experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade. Nós somos instigados nisso, tendo por base a incerteza, essa incerteza nos motivar em busca daquilo que de fato pode nos dar plenitude, que são os valores espirituais. Face à infância espiritual que a maioria da humanidade ainda vive, não houvessem esses níveis de frustrações e de experiências mal sucedidas, mas campo para a inércia, para a preguiça, a criatura humana estaria face à sua imaturidade espiritual. Então, é de um ponto no qual, aonde essas questões intricadas, elas não estão como uma punição, um sofrimento desnecessário, mas estão como algo para que a gente esteja sempre querendo buscar algo mais além. A diferença só é em relação àquilo que é proposto no mundo materialista, porque no mundo materialista esse estado de transferência e muitas vezes até de fuga nunca termina, porque nunca satisfaz. Quando a pessoa se projeta para as coisas materiais, facilidades, circunstâncias, nunca vai resolver. No caso aí está dizendo que a insatisfação
para o crescimento e o progresso. Exatamente. Agora, isso você veja, de uma forma positiva, porque, na verdade, tudo que faz parte desse grande conjunto de possibilidades que as leis divinas nos dão através da reencarnação, objetiva a finalidade principal e mais rápida possível de que da felicidade suprema. Tudo isso que está aí, e aí é que está a grande diferença, é que quando a gente está indo de encontro às leis de Deus, a gente não tem condições de perceber a harmonia no oculto. Mas quando a gente está procurando despertar a consciência e se harmonizar com as leis de Deus, a gente começa a perceber as razões que há por trás dos acontecimentos na vida material e que aparentemente eram contraditórios e absurdos. Só que com o entendimento espiritual da vida, eles passam a ser compreensíveis e necessários. Então, o que é que há por trás do universo e das leis divinas? A destinação mais eficaz para que venhamos todos a sermos plenamente felizes. Sabe quantas pessoas podem estar nutrindo-se e aceitando isso que a gente está aqui compartilhando? Muito poucas. Porque na cabeça da maioria das pessoas, elas têm um mundo ideal, que não seria de modo nenhum esse mundo cheio de injustiças, pela maneira curta de elas observarem o mundo. Porque quando a gente tem a maneira curta de observar o mundo, está uma bagunça, principalmente no Brasil. Mas se a gente tiver a maneira espiritual de perceber, tudo está no seu justo lugar. E as coisas estão acontecendo com a máxima eficácia para a felicidade suprema nossa. Mas é preciso estar trabalhando bem o despertamento da consciência profunda. Vamos ler aqui outra vez o slide para que ele fique bem esclarecedor. Na verdade, veja só como é, e isso aqui é incisivo nisso. Enquanto nós não atingirmos o nirvana, a plenitude de integração com os ideais divinos, nós sempre iremos nos sentir um pouco insatisfeitos e estimulados para buscar algo mais adiante, até lograrmos a conquista plena da identificação com o eu maior, com o Cristo dentro de nós. Até a gente atingir esse ponto, a gente estará se sentindo relativamente insatisfeito. É por isso. Vamos para o último slide de hoje e sair daqui plenamente feliz, né? Sem colocar felicidade em coisas, circunstâncias nem objetos. Idear a felicidade sem apego e insistir para consegui-la. Trabalhar as aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio. Digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. Manter-se vigilante, sem tensões, nem receios, e se dará o amadurecimento psicológico, liberativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro, a paz planificadora. Que maravilha, né? Então está tudo no seu devido lugar, né? A questão toda é nós nos colocarmos no nosso devido lugar. Porque a gente sempre está atrapalhando as coisas e criando problemas onde muitas vezes não existe, devido aos contrassensos e interferências do nosso inconsciente na vida atual.
Então vamos analisar aqui um pouco mais a partir das primeiras linhas. Idear, projetar. A felicidade sem apego. E insistir por consegui-la, viu? Porque antes, quantas encarnações a gente andou insistindo por conseguir a felicidade em coisas mentirosas e ilusórias. Agora temos uma nova proposta com o Espiritismo, com o estudo de Joana de Ângeles. É necessário insistir nessa nova maneira de objetivos que nos está sendo apresentado. Trabalhar as aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio. Digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. É importante isso aí, viu? Digerir as ocorrências desagradáveis. Porque antes nós éramos acostumados a bater com a cabeça na parede e não aceitar. E com isso, normalmente, criar novos sofrimentos. Manter-se vigilante, sem tensões, nem receios, e se dará um amadurecimento psicológico. Então, para se dar um amadurecimento psicológico, estar vigilante, o que não significa estar tenso, nem com medo. Estar conscientemente desperto, percebendo as induções do mundo material e do mundo espiritual em termos negativos ou de desequilíbrio. Perceber e não se identificar com eles. Colocar eles no seu devido lugar. É isso que nós estamos sendo chamados para amadurecer psicologicamente. As pessoas que não fazem isso agem por impulso. Fazem o que dá na telha. Sofrem as repercussões no remorso e no sentimento de culpa. E continuam na infância espiritual. Liberativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro e a paz planificadora. Vejamos bem essa parte separadamente. Liberativo dos karmas de insucesso. Já pensamos sobre isso? O que é que aqui está sendo nos proposto? A gente se livrar de uma vez por todas dos karmas negativos do passado. Que a gente quisesse, né? Porque a dificuldade maior não é que as leis divinas não nos possibilitem. É a gente se permitir a aceitar e querer a possibilidade. Porque para impedir de a gente aceitar essa liberação dos karmas do insucesso, está todos os valores da ilusão e da mentira que a gente sempre deu crédito e importância. Mas, Lázaro, idear a felicidade sem apego. Se a gente ainda não foi feliz, como é que a gente sabe o que é a felicidade? Aí, idear a felicidade sem apego e insistir para conseguir. Então, digamos que 60% da humanidade deseja, como você disse, um relacionamento com alguém. O famoso amor perfeito, né? Eles estão até o fim. Aí, realizam o sentimento com aquela pessoa, mas não dá certo. Aí você vai, minha irmã, mas eu seria feliz com aquela pessoa, mas sem apego, não. Então, eu vou vivenciar uma amizade com aquela pessoa, nem é o que eu queria, mas também não solto o osso. E aí? Pronto, veja. Veja só, essa é a grande questão que cada um de nós individualmente tem que resolver. E o que é? As fragilidades pessoais que nós trazemos, às quais a gente deu muito campo de atuação e de interferência, e que agora, com o estudo do Espiritismo, da psicologia de Joana de Ângeles, a gente é chamado a resolver. A questão é, quando é que nós queremos resolver? Quando? O que é que impede?
os valores mentirosos aos quais a gente andou dando sentido ao longo de diversas encarnações. É claro que, se a gente for apertar bem essas propostas desses estudos de Joana de Ângeles, a gente vai se deparar sempre com uma coisa, que é a superação absoluta de todo o sofrimento, como inclusive é proposta do budismo e de todas as doutrinas orientais, a partir daquele estado que chamam de iluminação ou de nirvana, e que aqui a gente poderia também chamar de despertamento de consciência. É no mesmo nível. A proposta de felicidade que hoje a gente esteve aqui comentando é a mesma que é apresentada pelas grandes religiões da humanidade, que é a percepção do mundo mentiroso das formas e da matéria, a supremacia do nosso espírito como realidade profunda e a identificação plena com um nível de plenitude que é sinônimo de felicidade, de bem-estar, decorrente disso. Você citou bem quando você disse que a gente ainda não experimentou a felicidade plena ou a felicidade como é proposto. Exato. A gente teve vislumbres, mas agora a gente é chamado a ter a aquisição da madureza psicológica, que é a felicidade estabelecida em propósitos seguros e plenos, os espirituais. Para que a gente se permita isso, é claro que é indispensável que no dia a dia a gente esteja se identificando com os fatores espirituais da vida, mesmo durante a encarnação. Então é necessário, imprescindível, que quando eu acordo, quando eu começo minhas atividades diárias, ou quando eu vou até mesmo dormir, eu seja, ao máximo possível, um espírito consciente da transitoriedade do corpo que está temporariamente emprestado a ele, a consciência de que o objetivo maior da experiência humana não é a projeção das coisas materiais, mas o despertamento dos valores profundos da alma. Isso tem que estar sendo trabalhado habitualmente, dia a dia, momentos a momentos, porque é isso que a gente nunca fez antes. Fazendo isso, possivelmente, a gente vai estabelecer na gente mesmo a possibilidade de usufruir e de estabelecer de uma maneira bem firme essas novas metas de felicidade que aqui foram apresentadas. Agora é preciso que a gente comece desde quando sair desse encontro, desse estudo. Tudo exige trabalho, determinação, construção nova, drenagem da forma antiga que nós tínhamos de encarar a vida e a felicidade, que agora nós somos chamados a ter uma forma nova, e confiar e ter certeza que essa forma nova nós já estamos habilitados a usufruir. Não é para outra encarnação, não é para quando voltar para o mundo espiritual, não, é agora. Porque a proposta de psicologia de Joana de Ângeles é para nós encarnados agora, não é para mais adiante. Esse ponto tem que ficar bem claro na nossa mente, de que a gente encontra-se no período ideal, da fase psicológica ideal, de permitir-se essa abertura, que é a que a gente é convidado. Vamos então para a prece, Chegamos bem na hora, é o último slide que nós compartilharmos nessa tarde. Geraldo, tu pode fazer a prece final?